Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá, Olympickers! Estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje estamos aqui reunidos para chorar as pitangas pelo fim das Olimpíadas de Paris, que foram das companhias mais agradáveis e mais emocionantes dos últimos tempos. Mas, como The Show Must Go On, a gente veio aqui também trazer algumas dicas de ouro com produções super especiais para você, aí do outro lado, que também está se sentindo meio órfã dos Jogos Olímpicos. Para me acompanhar nessa missão, tenho não apenas uma, mas duas medalhistas na modalidade carisma e bom gosto, Paula Trevisan e Flávia Trevisan. Olá, olá! Pera lá, que eu não sou medalhista só em carisma e bom gosto. Dos 5 aos 7 anos eu fui medalhista na escolinha de natação do tio Vanderlei. Entendeu? Não é pra pouca coisa. Joguei hand por muitos anos. Handball era boa? Médio. Mas nessas Olimpíadas todo mundo virou comentarista de absolutamente qualquer modalidade. Só que eu acho importante a gente falar o seguinte: assim como nós quatro aqui na mesa, a gente sabe que você também tá carente de falar de esporte, de respirar esporte, de ouvir falar de esporte. Então esse programa é um programa mais leve para trazer esse conteúdo. O que aí nos streamings que a gente pode ter um cheirinho, uma lembrança dessa glória que é esporte e arte. E eu vou também lançar um desafio pra você. Tente adivinhar se sou eu ou se é a minha irmã. Vem, Flávia. Oi, oi! Esse episódio vai ser engraçado pra reconhecer voz, porque temos vozes muito parecidas, mas acho que a personalidade vai entregar. Afinal de contas, eu também sou medalhista, tudo bem? Também fiz parte dessa equipe maravilhosa de natação. E, na verdade, sigo sendo medalhista porque nunca deixei de jogar basquete. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Tô muito agradecida de estar aqui no episódio e debutar na categoria fora animação. Vamos ver se eu entrego polêmica, como eu sempre entrego. Ele gosta. Muito bem, olha só, depois dessa apresentação maravilhosa das gêmeas Trevisan, temos aqui uma estreia especialíssima nesse podcast, hein? Ele, o homem do skate, o lariposo do amor, Gabriel Fadinho Araújo, o popular Pringles. Aê! Depois dessa apresentação, não sei nem o que eu vou falar mais, né? Ó, medalhista de ouro em cirurgia do joelho. 4, tá? Ex-jogador de futebol, parei com 16 anos, obviamente, mas apaixonado, louco por esportes. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Espero entregar aí 2 sugestões maravilhosas que vão ter na expectativa de vocês. Que maravilha, Pringles. Seja muito bem-vindo e volte mais vezes, hein? Muito bem, minha gente, ó, aproveitem para seguir e curtir a gente no seu tocador favorito, dar aquelas 5 estrelinhas mágicas para levar a palavra para mais órfãos das Olimpíadas e também deixar aqui no box de comentários as suas dicas esportivas de ouro, que a gente adora fazer um ping-pong, ou melhor, um tênis de mesa com vocês. Certo, Rogerinho? E vamos, que a peteca não pode cair! Muito bem, queridos, ó, pra gente aquecer os motores, pra gente aquecer as turbinas, vamos falar um pouquinho de Olimpíadas, né, gente? As Olimpíadas de Paris acabaram de terminar, foram bonitas, foram emocionantes, trouxeram vários momentos muito bacanas pra gente, né, Prim, que mora fora do Brasil, sentir aquele gostinho, né, de torcer pelos atletas brasileiros, principalmente pelas meninas, e foi uma coisa que vai deixar muita saudade, né, Flavinha? Nossa, se vai, assim, toda vez que tem esses esportes que movem o mundo, a gente sente que todo mundo fica mais perto. E eu, particularmente, fiquei muito impactada com a abertura das Olimpíadas. Eu sei que houve vários momentos muito maravilhosos, mas eu não tenho palavras. Na verdade, vou tentar aqui falar sobre o que foi a abertura pra mim, porque geralmente, eu gosto muito desses rituais de início, de fim, encerramento. Eu sempre me emociono com a tocha olímpica. Eu acho belíssima toda a trajetória de passar de mão em mão. Passou, inclusive, na mão de um dos membros do BTS, que eu sou K-popper, caso não saibam. Mas, assim, pra mim, o ponto alto, forte, foi que essa abertura, diferentemente das outras que eu já acompanhei, e pode ser um pouquinho de falta de repertório meu, mas foi na cidade. Não sei se foi a minha alma arquitetônica, né, que estudou arquitetura falando, mas eu chorei
tanto, foi tão lindo ver, parecia uma espécie de carnaval e carros alegóricos pelas ruas, a população ocupando esses espaços públicos, ter de pano de fundo os prédios históricos. É como se a narrativa criada para a abertura tivesse integrada com o espaço físico da cidade, entende? Fosse mais do que um espaço onde a gente apresenta, mas parte da história que está sendo contada. Os edifícios onde apresentavam as coisas. Eu vi bem a parte da Revolução Francesa, que explodiu Serpentina Vermelha, que representou o sangue. Eu estava vendo pelo comentário da Casé TV, eu chorava que eu não consigo nem falar, assim, a ópera vindo, foi uma coisa que me impactou muito e eu fiquei, o que é isso que eu tô assistindo? Que abertura é essa? Eu quero aplauso, eu quero escândalo. Foi um espetáculo de proporções magnânimas que eu nunca vi. E que, assim, eu fico sem ar pra falar, finalizando com a Celine Dion, entregando performance. Olha, nossa, 1000 de 10. Foi, pra mim, um dos grandes pontos altos dessa Olimpíada. E eu gostei do 1000 de 10, viu, Paulinha, da sua irmã. E eu queria saber de você, qual foi o grande momento dessas Olimpíadas, né? Tiveram vários, mas eu queria saber qual que conquistou seu coraçãozinho. Olha, se nos esportes eu não roubo, aqui eu vou roubar. Eu vou falar de 3, mas são pequenininhos e ligados. Eu vou chover no molhado porque a gente tem que chover quantas vezes tiver que chover. Essa foi a Olimpíada das Mulheres pro Brasil e pro mundo. Não só nós fomos as protagonistas de todas as medalhas do ouro dessa edição de 2024, como a gente viu o quanto a atleta brasileira luta. A gente ouviu histórias, a gente ouviu narrativas de tirar qualquer um do marasmo emocional. E não só as meninas da ginástica trouxeram coisas muito lindas, mas eu queria trazer 3 pontos altos assim para mim. Quem não se emocionou com a Bia do judô, falando com a família ali no ao vivo, logo depois de ter ganhado a medalha de ouro, em que ela fala: "Mãe, eu consegui". Assim, aquilo para mim ficou gravado na minha mente. Foi bonito demais. Depois, as meninas do vôlei, que perderam para os Estados Unidos na final, mas num 5º set, muito pegado, foi ponto a ponto, com rallies de mais de 40 segundos. Aquele jogo, assim, eu passei o jogo inteiro em respiração suspensa, e aí na hora que acabou, o abraço delas, porque várias estavam se despedindo, e o meu último momento também as meninas do futebol, que também na final perderam para os Estados Unidos depois de terem feito um jogão. Eu achei que a gente dominou o primeiro tempo. Ver a emoção da Marta, o abraço do Arthur nela e a união daquele time. E a Marta falando: "Escuta, a gente é ouro, acabou. Obrigada, meninas. Vocês foram fantásticas." E Ana Sátila, você que na sua canoagem Sloan desceu mais de 13 vezes e eu acompanhei cada uma delas. Fica aqui o meu beijo pra você, Ana Sátila. Você é maravilhosa. E última coisa que eu ia dizer, melhor meme da internet. Festinha da delegação olímpica brasileira. Homens levam salgado, mulheres levam medalha. Maravilhoso, Paulinha. Já passando a bola pro Pringles, que esteve em loco nas Olimpíadas de Paris e já vai trazer o seu relato aqui. Eu queria só falar rapidamente da ginástica artística, gente, no país do futebol. Né? A gente sempre fala de futebol o tempo inteiro, os investimentos estão lá, os milhões e milhões estão lá, são sempre os homens, né? Sempre o Romário, o Ronaldo, o Ronaldinho, o Neymar, e de repente a gente se depara com essa ginástica artística linda, feminina, brasileira, plural, negra, maravilhosa. Né? É difícil comentar o que é a Rebeca, né? E todas as meninas que estavam com ela. Mas eu acho que vale a gente falar aqui dos irmãos Hipólito, da Daiane, da Jade, de todo mundo que abriu as portas, né? Que começou esse caminho pra gente torcer pra ginástica artística como se fosse futebol, quem diria. Né? Lembrando, e vale aqui a gente lembrar sempre, que o futebol masculino sequer se classificou para as Olimpíadas, né? Então, o que mais tem investimento no país há décadas e décadas sequer chegou lá, e a ginástica foi maravilhosa. E agora vamos pro que interessa, que o Pringles vai contar como é que foi passar uns dias lá em Paris, ao lado de Lariposa do Amor. Deve ter sido bom demais, hein? Berro, estávamos em Paris. Cara, foi muito emocionante, foi sensacional, maravilhoso. Eu amo Olimpíadas, né? Eu acho um momento do esporte maravilhoso, assim, sou fanático. Em Paris ainda, eu acho um lugar emblemático, um
poder absurdo da arquitetura, da Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, tudo aquilo ali unido, né, em espaço ali muito curto. O Rio Sena, aquela entrada maravilhosa, enfim, foi tudo espetacular. As Olimpíadas não foi só em Paris, né? Foram em várias cidades. A gente teve a oportunidade de participar, então a gente foi para Lille, Lyon e Paris também. Então a gente fomos em 3 categorias, a gente assistiu vôlei de quadra feminino, basquete feminino, futebol de campo masculino, então teve uma diversidade bem legal. Infelizmente a gente não viu o Brasil, a gente queria muito, mas eu começo com esse destaque, né? Torcida brasileira, vocês são maravilhosos. O Brasil é o único, tá? Em todos os estádios, em todos os momentos que a gente viu algum brasileiro, a energia é contagiante. Mas um destaque que me chamou muita atenção, e a gente não fala muito disso, que é o outro lado do esporte, né? Quando a gente está vendo dentro, né, na TV, no YouTube, em qualquer lugar, a gente vê aquilo que nos passam de imagem. E eu gosto muito de estar presente porque a gente vê o todo, né? A organização, o roteiro, a forma de incentivar a torcida a comemorar, a torcer, enfim. Isso foi marcante porque a gente assistiu Bélgica e Japão no basquete feminino. E aí a organização foi impecável. O estádio estava lotado de belga, porque era bem do lado, né? A cidade de Lille, muito próxima da Bélgica. Então o estádio estava pulsando. E foi a primeira vez que parecia que eu estava num estádio brasileiro. O pessoal gritando, pulando, torcendo. Eu falei, meu Deus, isso está acontecendo de fato, né? Então isso me chamou muita atenção. Fiquei bem emocionado quando eu vi tudo aquilo. E fiquei muito feliz de ver a torcida daquela forma. Um último ponto. Vimos a Espanha jogar bola e jogam muito, tá? Segura essa geração para 2026. Vem forte, porque eles são maravilhosos. Tic-tac sobrevive. O Prim deixando claro que ele tá falando da Espanha masculina, né? Porque a feminina, depois de levar uma piaba do Brasil, passaram vergonha, né, Paulinha, Flavinha, Prim, pessoal? Falaram um monte de besteira, foram más perdedoras, ficaram com o bronze que tá bom demais. E aliás, Prim, ouvindo você falar, eu preciso me corrigir. Você que tava ouvindo deve ter ficado puto comigo com razão. Eu falei que o vôlei feminino brasileiro jogou contra os Estados Unidos na final. E não é verdade, a gente perdeu na semifinal e fomos pra disputa do bronze e levamos o bronze, inclusive, maravilhosas as meninas. Mas foi na semifinal que a gente acabou perdendo e não pudemos ir pra disputa pelo ouro. Só pra fazer essa correção. Até porque aqui no Brasil, ouro é ouro, prata é ouro, bronze é ouro, 10º lugar é ouro, 40º lugar é ouro, e se tava só no barquinho dando tchau e ninguém te viu depois é ouro também, só porque você tava lá, tá bom? Muito bem, Pimpolhada, agora que a gente já aqueceu os motores, já alongou, já deu nossas cortadas por aqui, nossas enterradas por aqui, chegou a hora das nossas dicas de ouro para órfãos das Olimpíadas, começando por você, Paula Trevisan. Qual é a sua primeira dica de hoje? Manda bala. Olha, dica fresquíssima. Eu vou falar do documentário O Retorno de Simone Biles, que estreou na Netflix recentemente. Aliás, um pouquinho antes das Olimpíadas, porque eles colocaram no timing certo. E a gente tem disponíveis lá na Netflix 2 episódios, com mais 2 que estão para sair. Por que ele é muito interessante? Primeiro, deixa eu fazer um adendo aqui. Rebeca Andrade, eu te amo, você é a maioral, maior medalhista olímpica da história do Brasil. Eu não citei você nos meus momentos preferidos, porque o Renato deu shotgun e falou que queria falar da ginástica, mas você é suprema soberana. Porém, a gente sabe que Simone Biles tem todo aquele peso, né? Ela é considerada the GOAT, the greatest of all times. Ela é considerada a melhor ginasta do mundo e, de fato, a menina é porreta, mais uma atleta negra mostrando a que veio. E o documentário vai trazer uma série de momentos muito legais, desde como as atletas negras na ginástica não tinham referência até a década de 80, 90, como foi difícil para elas, como elas não eram consideradas adequadas para a prática de ginástica, que tinha o leste europeu como dominante, né, e a Europa como dominante no esporte. Vai contar um pouco essa história e vai trazer a Simone Biles, vai contar um pouco da vida dela, que ela, na verdade, é uma menina que foi adotada pelos avós, etc, etc, até chegar no ponto de ebulição, que foi as Olimpíadas de Tóquio, que por conta da pandemia aconteceu em 2021, onde Simone Biles se retirou da competição quando ela estava indo para as finais por uma questão de saúde mental. E o mundo inteiro
ficou de queixo caído. O documentário é excelente em falar sobre essa questão e trazer os relatos dela muito próximos do o que estava acontecendo. Ela vai explicar pra gente o que são os twists, que é quando a mente e o corpo se desconectam. Vão lá ver, porque só vendo ela falar. Ela vai contar o que foi o depois pra ela, dela ser colocada como uma pessoa que superou, e ela explicar que não, isso não é superável. Isso é um trabalho que é feito. A gente vai descobrir e aprender que ela ficou 1 ano e meio longe dos ginásios, que ela parou de praticar, que ela não achava que ela fosse voltar a competir, e como de fato ir para Paris 2024 foi uma grande superação. Além disso, esses 2 primeiros episódios vai pincelar a história do médico que foi condenado por abusar as meninas, fica aí a menção ao atleta A, mas o documentário é muito feliz em trazer todos esses momentos. Qual é o principal? Ele para quando vai começar Paris. E a gente tá muito ansioso para ver esses próximos 2 episódios que foram gravados durante os bastidores das Olimpíadas, que vai mostrar a nossa Rebeca, vai mostrar não só a relação das duas, como a relação da Simone com a competição, o que significou para ela voltar pro circuito olímpico. E, gente, vale muito a pena dar o play. Que personagem é Simone Casca de Biles, hein, gente? Caramba, velho. Eu acho ela maravilhosa, eu acho ela incrível. E uma das coisas interessantes da história dela, né? Tem no documentário, e tem também a gente observando, qualquer YouTube a gente vê, como é a cobrança lá nos Estados Unidos. A gente vê um número gigante, gente, milhões e milhões de brasileiros pagando pau pro jeito dos Estados Unidos ser, que é o maioral, que lá todo mundo ganha, tudo é o coração do mundo, é o umbigo do mundo. E como é que será que é a cobrança com os atletas lá? Por que a Simone ficou tão nervosa e tão ansiosa assim? Será que é uma coisa justa? Será que faz sentido? Não tô falando que é as mil maravilhas no Brasil, mas como é que será que é lá? Será que não é um Cobra Kai da vida, hein? Você aí jovem, que assistia Karate Kid e depois viu a série Cobra Kai, como é que será que funciona na derrota? Será que o segundo tem algum mérito? O terceiro tem algum mérito? Vale a reflexão também. E um último ponto é que eu acho que o documentário o tempo inteiro pincela pra dizer pra gente, fosse uma lesão física, todo mundo entendia. Mas quando a atleta vem dizer, eu não consigo porque eu tô com um problema de saúde mental, o quanto ela foi desacreditada, criticada, o quanto as revistas, os jornais, os programas se sentiram à vontade para dizer, mas o que foi que aconteceu? Gente, eu vou aproveitar o assunto ginástica aqui para trazer minha primeira dica de hoje, que é Eutônia, que tá lá na Netflix, e eu já vou falar um pouco mais dele. Queridos, durante a década de 90, a patinadora artística Tonya Harding conseguiu superar em uma infância pobre e se tornar campeã no Reino Unido e segunda colocada no ranking mundial, olha só. Mas ela ficou conhecida mesmo, gente, quando seu marido e 2 ladrões tentaram incapacitar uma das suas concorrentes, quebrando a perna dela durante um treino às vésperas do Campeonato Nacional de Patinação lá em Detroit. Gente, o documentário dessa história inacreditável se chama The Price of Gold, ou O Preço do Ouro, e já esteve na Disney Plus, e você deve encontrar por aí. E o filme, que é a minha dica aqui, que é o Eutônia, de 2017, tem a Margot Robbie no papel principal, entregando, pelo menos pra mim, a melhor atuação de uma carreira completamente brilhante. Não é apenas a caracterização da Margot que é perfeita, né? Como ela consegue de forma muito eficaz fazer a gente sentir raiva, sentir ódio, sentir desprezo de verdade. E a direção do Craig Gillespie, lá da minissérie que eu adoro, Pen e Tommy, e também do live action Cruella, que o Marcudo sempre elogia, é super precisa e ajuda a protagonista a brilhar. Gente, Eutônia foi indicado aí a 3 Oscars, tem 2 horinhas de duração e tá esperando todo mundo pra ver e rever lá na Netflix. Olha, é um dos meus filmes favoritos. Eu acho que ele é muito feliz em retratar, como você falou, toda a situação, os bastidores, tudo que acontecia ali com a Tonya. E, assim, foi ali que eu me apaixonei por Dona Margot Robbie, indiscriminadamente. Ela é maravilhosa. Que atuação fantástica. E é um filme interessantíssimo, muito bem feito. Belíssima dica. Dá nada. Não conhecia, preciso ver, todo mundo elogiando. Já anotei aqui no meu bloquinho, preciso assistir, depois eu comento, volto aqui pra falar. Fugindo um pouquinho da linha das indicações que foram feitas até agora, a minha indicação foca num esporte coletivo. As minhas indicações vão ser de esportes coletivos. E também não é um filme atual. O filme de 1993 vai trazer a história do Daniel Rutiger, conhecido como Rudy, que é um cidadão comum. Ele é interpretado pelo ator Sean Astin. E ele é apenas um rapaz que é apaixonado por futebol americano.
E ele foge um pouco à regra porque ele é pequeno, ele não tem a estrutura física pra jogar, ele tem dislexia no filme, ele é um personagem meio que marginal, digamos assim, ninguém acredita nele. E quando ele fala que ele quer jogar futebol americano, ninguém compra essa história dele, ele também é pobre. E o filme vai trazer justamente, bem classicamente, essa jornada do herói de superação, em que ele sonha em fazer parte do time de futebol americano da Universidade de Notre Dame. Ele luta, o filme todo é sobre a luta dele para chegar até lá. É um filme belíssimo, que vai lidar quase que muito mais do que futebol americano, sobre sonhos, sobre superação, sobre perseverança. E é belíssimo ver num ponto do filme como as pessoas que desconfiam dele aos poucos, a perseverança dele vai ganhando o coração das pessoas e elas vão comprando essa briga, comprando essa luta. E tem uma cena icônica que não deixa quase ninguém sem chorar. Recomendo que vocês vejam quando o time compra a briga dele e insiste pro treinador colocar ele em campo, mesmo ele não sendo o melhor jogador, mesmo ele não performando. Não é sobre entregar a performance, é sobre chegar lá. Tá no Prime Video, recomendo fortemente, principalmente se você tá aí duvidando um pouco de você, de que momento você tá na vida. É aquele filme que te faz voltar a ter esperança em si mesmo, em acreditar, aquele filme pra sonhadores mesmo, sabe? Recomendo. Ô Flavinha, tava ouvindo sua dica aqui, lembrei do Rony do Palmeiras, rapaz. Sabe, é um cara que ninguém espera, que ninguém dá nada, mas tá lá perseverando, lutando pelo seu sonho. Rony, te adoro, um beijo pra você. Mas legal que você trouxe aqui o Sean Astin, né, que é o Sam lá de Senhor dos Anéis, que é o Mike lá de Goonies, que esteve em Stranger Things, um baita de um ator muito querido, muito fofo desde criancinha, tá no topo da minha lista. Vou assistir Rudy, porque foi você que trouxe a dica e não foi a Paulinha. Eu tô em choque, mas eu queria dizer que eu adorei a dica, não vi ainda, mas é o tipo de filme que eu gosto. É aquele filme que você pega ali um salgadinho, senta na poltrona e você sabe que você vai ter um excelente momento de choro, de drama pra aquecer o coração. Obrigado pela dica, Flavinha. E eu só tenho uma coisa pra falar. Nasci em 95, hein? Sou mais novo do que a dica da Flavinha. Então, tá aqui também anotado, vou assistir sim. Pringles, eu diria que nessa carteirada você errou o Rudy. Bom, pessoal, eu separei um aqui porque dentro de Olimpíadas e esporte tem um assunto muito importante, uma polêmica que não podemos deixar de falar, que é sobre doping. Então, separei aqui uma dica super especial, Icarus, que está disponível no Netflix, vencedor do Oscar, e que começa com o jornalista e ciclista amador Brian Fogel, que começa a investigar como que atletas, né, conseguem burlar o sistema antidoping. Bom, Fogel começa ali a investigar como que esses atletas burlam o sistema antidoping e acaba que esse documentário começa a ter uma tensão crescente maior, uma exposição de uma das maiores conspirações que existiram no sistema antidoping, que entrou em contato com o diretor do laboratório antidoping russo, que revelou um esquema estatal massivo de doping na Rússia desde a década de 80. Icarus revelou essas fraudes no esporte, o impacto político e social desse esquema. Esse filme, que teve esse ritmo dinâmico e revelações chocantes, deixou uma marca profunda, especialmente pós os Jogos Olímpicos de 2016, quando muitos atletas russos foram banidos. Em 2020, inclusive, por conta da decisão da Agência Mundial Antidoping, os atletas russos não puderam representar o seu país, mas sim o Comitê Olímpico Russo. E aí fica a questão, né? Inclusive, um fun fact que eu trago aqui, tivemos um caso nos Jogos Olímpicos de Paris, em que os atletas chineses tiveram uma média de 21 testes para cada esportista, enquanto os Estados Unidos e outras federações tiveram 6 testes por atleta, isso no caso da natação, que inclusive a gente viu vários memes, né, no Twitter e outras redes sociais comentando sobre o rosto roxo, induzindo, dizendo que os atletas estavam utilizando alguns medicamentos para vasodilatação para melhorar a performance, né? Ou seja, até que ponto os atletas estão puros ou não? Você está usando suco? Você está fazendo amor com o suco, Pringles?
né? Você tô vendo veias saltadas no seu pescoço, estou vendo músculos por baixo dessa camiseta. Cara, que baita dica. A gente tem um plot twist dentro de um documentário aqui. Coisa que eu nunca tinha visto, né? Porque ele vai para um lado, vai para o lado ciclista, o que tá acontecendo, o que o Lance aprontou naqueles tempos, e eis que vem toda a bomba russa, cara. Vem todo aquele esquema, vem investigação policial, o jornalista corre risco de vida, ele é ameaçado, bichão. Né? O bagulho cai em cima dele e vira uma bomba. Por isso que é um baita de um documentário. Sensacional. Aliás, o nome Ícaros faz muito sentido pelo teor, né? Por tudo que tá envolvido nessa história que o jornalista tá contando. E eu lamento, né, Paulinha? A gente sempre fala aqui tanto, né, dos duopólios, né? Das brigas geográficas que a gente tem no mundo. Cara, 20, 30 anos atrás, 40, a União Soviética tinha atletas de ponta. Maravilhosos, esplendorosos, era sempre entre ela, os Estados Unidos, China, aquela coisa. E agora a gente vê a Rússia com um escândalo em cima de escândalo, e não é só nos esportes, né? A gente lamenta. Eu fiquei bem curiosa com o documentário. Eu, assim como achei muito legal que o Pringles trouxe também o fato de que os atletas chineses foram muito mais testados do que os outros, porque eu acho que a gente sempre tem que ficar um pouco de olho ali para não ter uma visão muito ocidentalizada sempre das situações. No entanto, é inegável o que aconteceu na Rússia, não só o documentário trata como a gente vê. Acho que é muito triste pros atletas russos, porque você acaba sendo envolvido ali numa situação terrível. É um tema muito delicado. Acho que só quem é atleta sabe o quanto, infelizmente, essas ajudinhas são naturalizadas no mundo do esporte, não deveriam ser. Eu não sou atleta, não tenho nenhum tipo de local de fala, mas eu tô com o Prim. A gente gosta de ver competição justa. Eu não assisti o documentário, vou colocar na minha listinha, mas ele acaba entrando numa seara, imagino eu, que inclusive casa com a minha outra dica, que a gente não pode deixar de lembrar que o esporte necessariamente acaba entrando numa esfera política, né? Claro que são eventos de massa, vão cair nisso, mas o quanto isso é relevante, determinante no esporte, né? Se você descortina todo um esquema de vencer, isso fatidicamente vai impactar politicamente. E a Paula acabou de falar, né? Já faz 3 Olimpíadas que a gente não vê a Rússia performando. E isso gera impactos políticos e as relações são muito mais próximas e intrínsecas do que às vezes pode parecer de fora. Se a gente vê um filme levinho, até minha própria indicação anterior, né? É um filme tão gostosinho e tal. A gente pode às vezes se iludir de uma certa fantasia, de que graça, que bonito, mérito pessoal, a sua trajetória. E tem muito disso. Mas tem muito interesse político e tem muitas relações envolvidas. E é por isso que agora, então, eu trago a minha próxima indicação, que é o Invictus, de 2009, que está no Max, que é um filme que, assim, é política, fala sobre política e esporte. O esporte a serviço da política, a política a serviço do esporte, vamos aí, né? Quem veio antes, o ovo ou a galinha. Um filme belíssimo que rendeu uma indicação ao Oscar, tanto para o Morgan Freeman quanto o Matt Damon. E é um filme que vai tratar sobre a vitória da África do Sul na Copa do Mundo de Rugby de 1995, que foi organizada no próprio país depois do fim do Apartheid, que vai trazer a figura emblemática do Nelson Mandela, que foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1993. Eu lembro de chorar copiosamente, para variar, né? Eu sei que não é uma novidade, mas ele vai justamente trazer o esporte com esse caráter agregador, né? A ideia do Mandela de colocar o esporte como meio para unificar o país, para reconciliar o apartheid, né? O preconceito e a cisão que existia entre brancos e negros. E a gente assiste o filme, o final do filme traz imagens da época, ele foi filmado no final, afinal, no local onde a final de fato aconteceu. É uma lição de história, relações humanas, superação, vai muito além, acho que, de um filme. Eu acho que é necessário assistir para se letrar, não só para se emocionar. Eu acho que passa do cinema esse filme. Flavinha, obrigado por trazer essa dica maravilhosa, maravilhosa. Eu amo esse filme, é top 5 para mim, assim, ó, do universo de todos os filmes que eu já vi, pela representatividade, pela liderança,
pelo esporte ser o elo dentro da sociedade, né? Eu acredito muito nisso, vive isso. As Olimpíadas representam isso também, então, cara, uma super dica, uma baita dica. E obrigado, Nelson Mandela, por ser também um dos maiores líderes da história que já tivemos nesse mundo e por trazer, né, o esporte como um dos pontos essenciais para a sociedade, para a gente se desenvolver, para a gente colaborar, para a gente se unir. Baita dica, obrigado de novo, sensacional. Eu queria só aproveitar a dica e o comentário aqui do Prim para dizer, fazia um bom tempo, porque na Copa do Mundo de Futebol não teve isso, né? Que a gente não deixava a política um pouquinho de lado, né? E tava todo mundo torcendo pela mesma coisa, focado na mesma coisa, no mesmo objetivo, né? Olhando aquela bandeira linda que a gente tem, verde, amarela, azul, branco, as estrelas, né? Com um puto orgulho dela, né, Prim? Quando a gente sai um pouco do Brasil, vai morar fora, a Flavinha sabe como é que é isso também, o pessoal que tá ouvindo a gente, muita gente sabe como é que é isso também, emociona ver a bandeira do Brasil. A gente fica emocionado, a gente fica feliz, é um lugar de acolhimento, é casa, né? E Invictus tem um pouco de tudo isso, permeando a política com um grande líder que foi o Mandela, aliás, que é e sempre vai ser um baita de um exemplo. Que bela dica, eu queria dizer que eu vi esse filme num avião, e no avião, sendo interrompido por aquele negócio, chegar o sanduichinho, e vai no banheiro, e a tia do lado vai, o nenenzinho chorando, ainda assim eu chorei, me emocionei, vi o filme quebrado em 4 partes, mas adorei, depois revi, baita dica. E o Sansa falou de futebol, né? Eu já tinha comentado um pouquinho sobre isso. Sou apaixonado, viciado em futebol. Vamos pular a parte do time, que agora é um momento muito bom. Ih, rapaz! Mas minha segunda sugestão vai ser a final Caos em Wembley. Netflix também, lançada esse ano, 2024, que relata o pânico da final da Eurocopa de 2021. Inglaterra versus Itália, um clássico mundial. Inglaterra que não vence nenhum título e não chegava a uma final europeia desde 1966. Jogava em casa, pós-Covid, no estádio emblemático de Wembley. Só que os torcedores, sem bilhetes, enlouqueceram, invadiram o espaço, um cenário de muita droga, extrema violência, embriaguez, que custou inclusive a seleção inglesa jogar com portas fechadas, né, e uma multa de mais de 100 mil euros. Para mim, o que mais marcou foi o depoimento de um torcedor britânico que relata o medo de retaliações racistas, né, em caso de derrota da Inglaterra. Lembrando que diversos jogadores ingleses já foram alvo de racismo, inclusive o medo desse torcedor britânico, àquela altura se tornou verdade. O inglês Bukayo Saka, que joga demais, joga muito, jogador do Arsenal, foi vítima de racismo nesta final, porque ele desperdiçou a última cobrança de pênalti na derrota para a Itália e viu essa onda racista se formar nas redes sociais. Além disso, nesse ano a gente teve um caso semelhante na final da Copa América, Argentina e Colômbia, um clássico, né, da América Latina. Também a gente teve uma tragédia por conta da invasão no estádio de diversas formas, não vou citar todas aqui, foi uma coisa bizarra, foi bizarro, ao ponto de que liberaram os portões, né? E a minha esposa já falou que estou proibido de ir em finais de jogos relevantes dessa magnitude. Então pensa bem se você quer assistir esse documentário do lado da pessoa que você ama, hein? Tá dado o recado. Olha, eu adoro futebol, não sabia desse documentário, não lembrava dessa confusão, achei o máximo você narrando num cenário de drogas, briga, embriaguez. Falei, ué, tá tudo bem. Não, brincadeira, gente, ó. Mas eu achei bem legal, não sabia que tinha um documentário sobre isso. Tô louca pra dar o play, porque eu gosto de futebol, gosto de assistir Eurocopa, então valeu. Só lembrando que nesse clima de gente que perde pênalti, né, faz besteira em jogo importante, o finado zagueiro Escobar, gente, colombiano, em 94, não era Olimpíadas, era a Copa, ele fez uma besteira ali e a Colômbia acabou eliminada, e quando ele voltou pra Colômbia deu ruim pra ele, cara, ele foi de arrasta pra cima e o bicho pegou. Existe um documentário relatando todo esse caso do zagueiro Escobar, né, super relacionado com os cartéis colombianos, que é assim, uma aula de documentário, vale muito a pena ver, se eu não me engano, tá inclusive lá no YouTube.
Olha, gente, se vocês vão ver confusão e porradaria na dica do Prim, a minha dica é pra deixar todo mundo feliz pra caramba. Deixa eu dar um rápido contexto aqui. Eu nasci em 87, o que significa que lá em 97 eu era uma jovem de 10 anos brasileira que andava por aí com o boné do Chicago Bulls. E o que isso tem a ver com você? Nada, mas tem a ver com a minha dica. Você vai dar o play lá na Netflix no documentário A Última Dança. Ele estreou em 2020 e vai contar a história daquele histórico time do Chicago Bulls na busca pelo seu 6º campeonato entre 97 e 98. Era uma coisa tão presente no mundo que uma menina aqui no Brasil andava com o seu boné torcendo pelo maravilhoso Michael Jordan. Para quem gosta de basquete, eu vou recomendar esse documentário porque ele vai trazer um panorama maravilhoso de tudo que foi a década de 90. Para além de acompanhar essa jornada na busca do título, a gente vai ter vários momentos de digressão em que a gente vai acompanhar o início do Michael Jordan, quando ele começa a jogar tanto em outros times, quando ele vai pro draft, quando ele começa a jogar no Chicago Bulls, a pausa que ele teve foi pro beisebol, entender o que foi que aconteceu ali naquele momento. A gente vai entender, e também tem um episódio super legal, quando é que a Nike entrou nessa brincadeira com o Michael Jordan e mudou a história da publicidade de atletas de esporte coletivo, porque até então só se fazia endosso de atleta de esporte individual, você não conseguia ter esse tipo de comoção como o Michael Jordan de fato gerou. Queria dizer que é um documentário em 8 episódios e você fica torcendo para ele não acabar. Além disso, é muito legal ver um monte de carinha conhecida. Então, não só do Scott Pippen, a gente vai ver várias dicas do Phil Jackson, a gente vai acompanhar uma série de histórias que a gente só tinha ouvido falar e ver esses grandes astros que jogaram há 20, 30 anos contando como é que era. Gente, é muito legal. Vale dar o play, tá lá na Netflix. E fazendo gancho com as Olimpíadas, gente, que saudade que eu tinha de ver aquele Dream Team dos Estados Unidos, que fazia 140, 150 pontos. Era Michael Jordan, Scott Pippen, Charles Barkley, né? Era Pat Ewing, cara, John Stockton, os grandes jogadores dos Estados Unidos juntos. Era um absurdo ver eles jogarem. Era uma pena quando era contra o Brasil, como foi nessas Olimpíadas, né? A gente tomou um atropelo dos Estados Unidos. E o arremesso final, né, Paulinha, The Last Dance, traz um pouco disso tudo. Tem aquela aura anos 80 e 90 saborosíssima. E fica a dica da dica, né? O filme Air, a história por trás do logo, tá esperando todo mundo na Prime Video e vai contar a história do Air Jordan, né? Aquele tênis feito pro Michael Jordan. Tem Ben Affleck, tem Matt Damon, é um filme gostosinho, o famoso Feel Good Movie. Tem até a Viola Davis, fica a dica da dica, Air na Prime Video. Como uma pessoa que joga basquete, ouvir e ver sobre... Assim, eu já gosto de filmes que tratem o esporte de pano de fundo, mas ter o basquete como pano de fundo num documentário vai ser de encher os olhos. Eu não sabia, vou colocar aqui, fiquei interessadíssima, mesmo porque o Chicago Bulls era quase mais que uma dica estética de roupas e acessórios do que do time mesmo. Então é muito interessante ver a origem, né, das roupas e bonés e etc. Uma frase bem curtinha para representar esse documentário é GOAT, tá? GOAT, respeita, tá? Nunca vi um atleta jogar basquete como esse homem. Representa muito elasticidade, arte. Nunca vi alguém jogar basquete dessa forma. E fazendo um recapzinho, a gente gravou sobre The Last Dance nesse podcast, episódio 48. Eu estava aqui com Rafinha, Veste Prada e Marcudo e falamos sobre o arremesso final, os três emocionadíssimos. Afinal de contas, Michael Jordan é majestade. Ô molecada, antes de eu falar aqui da minha segunda dica, a minissérie documental Losers vale trazer uma curiosidade gramática que eu acho que a Paulinha vai gostar. A palavra loser com um O só é utilizada para se referir àquela pessoa perdedora, que simplesmente perdeu, né? Ela não foi a winner, ela foi a loser. Já lose, com dois Os, significa alguém frouxo. Sabe aqueles filmes, gente, adolescentes, americanos, que as pessoas fazem um L com a mão na testa, apontando pro outro pra dar aquela zoada? Esses são os losers, com dois Os, tá? No caso aqui, os losers com um O só são apenas os derrotados no esporte, mas
que fizeram das derrotas um ponto de partida para alguma coisa nova, diferente e completamente inusitada. Gente, nessa minissérie em 8 episódios, né, completamente independentes de um do outro e super curtinhos, a gente tem o boxeador que virou ator de Hollywood, a gente tem um golfista que virou voluntário da Unicef, a gente tem uma história incrível da patinadora negra, que superou todos os limites para abrir caminho para Simone Biles aí da vida e por aí a perder de vista. O mais legal de tudo, gente, é que a gente vai conhecer a história do esporte do ponto de vista dos perdedores. Né? A gente sempre conta a partir de quem venceu, quem ficou em primeiro lugar, quem estava no topo do pódio. Essa é a história que a gente conhece. Mas e quem perdeu? Mas quem perdeu feio? Quem teve uma puta oportunidade perdeu de um jeito que ninguém mais lembra que essa pessoa existiu. Que se você cruzar na rua, você não sabe nem o nome dela. São esses perdedores que eu tô falando. Só que eles vão fazer da derrota o ponto de partida para algo completamente novo, que vai ser transformador para outras pessoas. Losers, cara, é uma baita de uma minissérie. Tem tudo a ver com o momento olímpico. Tem tudo a ver com o espírito coletivo que a Flavinha trouxe. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Eu tenho certeza que quem assistir vai gostar demais. Tá na Netflix. São 8 episódios que vão de 25 a 35 minutinhos cada, e é só dar o play. Cara, que gracinha. Eu não tenho lugar de fala, né, de perdedora. Virou queridinha da academia? Virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. Nossa, eu achei super interessante e um recorte muito bonito, né? Porque o esporte é isso. Alguém sempre vai perder. E o que isso significa? Tem que ter a cabeça muito boa. Eu achei de extremo bom gosto esse tema. E tô curiosa. Vou lá dar o play. Gente, vocês encheram minha listinha. Parece imperdível isso aqui. Eu também amei a dica, fiquei curiosíssima justamente porque é uma perspectiva que a gente quase nunca vê. E digo mais, que me fez lembrar uma vez de um professor de animação que me falou que a humilhação, quando a gente perde, quando algo dá errado, é um holofote, né? O que a gente faz com esse holofote, quando a gente tá humilhado em público, tá todo mundo olhando pra gente. Quando a gente perde magistralmente, quando você sofre aquela estabacada, todo mundo olha pra você. O que você faz com esse holofote, né? Então, fiquei curiosa. Vamos lá. Muito bom, Pimpolhado. Para ajudar todo mundo a encontrar onde estão as nossas dicas de ouro, eu vou retomar rapidinho, espia só. No bonde da Netflix, que nesse programa veio pesadão, nós temos aí as séries documentais O Retorno de Simone Biles, Losers e The Last Dance. Temos também os documentários Icarus e Afinal, Caos em Wembley. E temos também o filmaço da Margot Robbie, Eutônia. E para complementar, temos o filme Rudy, que tá lá na Prime Video, e Invictus, que espera por você lá na Max. Bom, turminha, a gente vai ficando por aqui, lembrando que todas as semanas tem 1 ou 2 programas novinhos em folha no Sem Ficar Bem Spoiler. E olha só, se você gostou do nosso jeitinho e ficou querendo mais, é só descer aí na sua timeline que você vai encontrar dicas de produções imperdíveis de todos os meses do ano e também resenhas dos filmes e séries mais brutais que tem por aí. Certo, dona Flávia? Certo, Sansa. Eu amei participar desse programa. Agradeço o convite, espero os próximos. E já tem um monte de coisa pra ver, então me dá um minutinho pra eu conseguir assistir tudo. Obrigada. Pringles, obrigado. Brilhou demais. Volte muitas vezes. Lariposa ensinou direitinho, hein? Tive a melhor orientadora e melhor professora dentro de casa, né? Obrigado, pessoal. Foi maravilhoso. Muito bom estar aqui com vocês. E segue o jogo. Viva lá pelota. Ai, gente, eu adorei. Eu gravei com a minha irmã, fazia muito tempo que a gente não gravava junto. Gravei na estreia do Pring, eu posso ter isso no meu currículo. Gente, que mesa. A gente, claramente, medalha de ouro. Vai ser bem brega nesse final. Um beijo e até a próxima. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, ó, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!